Espero pelo dia em que nossos mestres possam realmente passar para este reino. Você viu apenas fragmentos, sombras, míseros ecos. Pergunte aos etéreos do que uma dessas manifestações é capaz. 11.0 de The War Within chegou. Os fantasmas de Karesh. A Blizzard acabou de lançar e explicar tudo, mas nós, claro, vamos focar na história e no que podemos esperar de Karesh. Já sapeca o like e se inscreve no canal para garantir os próximos vídeos. Agora chega de papo e simbora pro vídeo logo após a vinheta. Primeiro, o retorno de Karesh. Ouvimos falar desse planeta há muito tempo, mas muito pouco. O que sabemos até aqui é que era o mundo natal dos Etéreos. Assim como Argos era o mundo natal dos Draenês, a diferença é que, diferente de Argos, que foi destruído pela Legião Ardente de Sargeras, Karesh foi destruído pelo Void Lord de Mencius, que nada mais é que o ser mais poderoso do Void, que se conhece. Ele é um dos mestres dos deuses antigos, e tão poderoso quanto os titãs. Mas como vamos para Karesh? Tazavesh é a resposta. Sabe aquela cidade nave dos corretores que conhecemos em Shadowlands? Pois é, provavelmente a Venari vai nos levar até Tazavesh, e de lá vamos com a cidade e tudo para Karesh. Mas espera aí, os corretores conhecem Karesh? A resposta é claro. Os corretores, assim como os etéreos, são habitantes de Karesh. Eles viviam lá até Dimensos chegar e banir eles de lá. Os corretores, como vemos, foram para Shadowlands. Já os etéreos se espalharam pelo universo. Alguns foram para o Outland e outros para outros mundos e dimensões. E qual será a base para a Aliança e a Horda? Tazavesh é a resposta. A cidade dos corretores, não somente para levar nós para Karesh, mas também para servir de ponto principal, de base para a Aliança e para a Horda. E quem mais encontraremos em Karesh? Demon Hunters. Sim, eles conseguiram chegar até o planeta Karesh. Aí você me pergunta, como? Como eles conseguiram? E a resposta é bem óbvia, né? Quem lembra de Illidan Stormrage na nave, sobre Argos? A nossa guerra ainda não terminou. Não enquanto tivermos a chave para todos os mundos. Pois é, com essa pedra os Illidari podem ir para qualquer lugar do universo. Chegar a Karesh com isso não foi tão difícil. Infelizmente, não tem sinais de Illidan ainda, mas os Illidari continuam ativos. Isso ficou claro agora. Como viveremos em Karesh? Uma sequência de missões nos dará uma capa chamada As Faixas de Hashi, que nos tornará pelo menos parecido com os etéreos hoje. Nossos corpos serão convertidos em energia. É dito que alguém muito poderoso na campanha da história em Karesh nos ajudará a conseguir esse item, essa capa, mas não é dito quem. A nossa teoria é que será o andarilho material. Quem melhor para fazer isso que o mais habilidoso dos etéreos? Se ele conseguiu dominar o Void, porque não saberia manipular as faixas de Hashi? Além de transformar nossos corpos em energia, as faixas de Hashi também nos permite ver o mundo como os etéreos veem. Então, é possível ver criaturas, tesouros, itens, objetos da história e tudo o que não é visível ao olho normal, digamos assim, ao olho nu. Sendo energia, você vê tudo que é energia. O que é e onde é o ataque arquivístico? Fica nas Câmaras Lazuli, nas Ilhas do Dragão, ou Dragon Islands. Agora ele está cheio de etéreos. Piratas, etéreos e corretores? Fazendo o quê? Você deve se perguntar. E a resposta é roubando e pegando tudo o que podem, porque estamos falando de energia e poder, e é isso que os etéreos buscam hoje, certo? O que encontraremos em Karesh? Conhecemos isso em Outland, essas bolhas gigantescas de energia que preservam ecossistemas. No caso de Karesh, preservam o que restou do ecossistema do planeta.
E esse trabalho é fortificado pela corretora Venari, que quando chega lá, tem exatamente como objetivo isso. O objetivo principal dela em Karesh vai ser esse: salvar um pouco da vida que restou de Karesh. Como se não bastasse, um desses ecossistemas está sendo atacado por devoradores que estão invadindo e, claro, consumindo tudo nesse lugar. Enfrentaremos eles, é claro. Lá também enfrentaremos etéreos, um pouco diferentes. Eles formam um grupo chamado Filhos do Deserto e também estão atacando o ecossistema. Em busca de quê? Não sabemos ainda. Mas não é tão difícil imaginar o que os etéreos buscam: energia, poder, certo? Além de defender os ecossistemas sobreviventes de Karesh, o que mais faremos lá? O objetivo é reunir forças e se preparar para enfrentar não somente as forças do Void que dominam o planeta, mas especialmente seu mestre sombrio, o Void Lord Dimensions, que já foi dito pela Blizzard que não será pequeno como vimos em Outland, mas gigantesco. E quando falamos gigantesco, estamos falando do tamanho de uma cidade inteira, tipo Stormwind. Enfrentaremos Dimensions na Manaforja Ômega. E o que exatamente é essa Manaforja Ômega? Manaforja Ômega é uma instalação gigantesca nos restos do planeta Karesh, que tem como objetivo principal extrair energia cósmica. Adivinha para quê? Claro, para alimentar o imenso e poderoso Dimensions, que necessita de muito poder para se manter no universo físico. Provavelmente ele não está lá, ou está enfraquecido. Então vai levar um tempo até reunirmos energia suficiente e trazer Dimensions de volta ativa. E quem controla a Manaforja e tenta trazer Dimensions ativa? É dito que um grupo de etéreos chamados Guarda Sombria está tentando reviver Dimensions. Se você não lembra, Guarda Sombria é o grupo de etéreos que invadiu Argus em busca de Lura, o Nário corrompido, que no final foi absorvida por Aléria. Quem aí lembra? Eles estão trabalhando para Dimensions e claramente buscando poder e energias para alimentar seu mestre e trazê-lo para o mundo físico. Por fim, não podemos esquecer do final de Undermine, onde vimos Azir, o ladrão de faces, que roubou o coração sombrio de Xal'ataar, que estava com Galliwix. Vemos ele diante de Karesh no final, segurando a relíquia cheia com o poder que Xal'ataar colheu de Dalaran e de outras fontes. Mas para que ele quer esse poder? Bom, diante da Guarda Sombria, que conhecemos e já vimos que encontraremos em Karesh, podemos concluir que Azir é parte da Guarda da Sombra e usará o poder do Coração Sombrio para alimentar Dimensions e trazê-lo de volta a Karesh. É que Azir, ao trazer o Coração Sombrio para alimentar Dimensions, e uma vez que ele consiga trazer Dimensions de volta ao universo físico, isso certamente renderá uma promoção, ou mesmo uma recompensa para Azir, que o próprio Dimensions deve conceder. Por outro lado, quando Xal'ataar souber que foi passada a perna e perdeu a chance de receber créditos por isso, vai ficar revoltada. Mas o que Dimensions dirá ou fará com ela depois desse fracasso? E o que ela fará agora para concluir seus planos sem o Coração Sombrio? Deixa aí nos comentários a sua opinião e o seu like para garantir os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima, lendários. Meu poder.